Jesus abençoe a todos. Vamos estudar os ministérios que a Bíblia ensina. Assim, Paulo observa: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Assim define o ministério do Antigo Testamento. O ministério de Moisés é chamado de ministério da morte, o ministério que traz a morte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, e qual era um tipo daquele que haveria de vir. Paulo afirma isso em Atenas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Assim Paulo compreendeu. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Jesus fala mais claramente: se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O pecado traz a morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei só nos conscientiza o que é a culpa do pecado. Só com Jesus temos a solução do pecado. Com Jesus já temos a vida eterna. Não é mais o ministério da morte. Ore comigo, diga: vem Jesus, vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.